Meus amigos, que filme do Homem-Aranha, bicho! Olha, antes da gente começar, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, porque a gente ainda vai conversar muito sobre Homem-Aranha aqui nesse canal, tá? Esse filme aqui abriu margem pra gente conversar sobre muitas coisas, então se segura, porque no canal vai vir uma maratona aí de Homem-Aranha pra gente conversar, pra gente falar sobre, tá? Já comenta aqui o que você achou do filme, né? Se você já assistiu, também já deixa aqui no comentário. Já vou avisar que aqui a gente vai ter muitos spoilers, então assista esse vídeo aqui por sua conta e risco, beleza? Homem-Aranha Um Novo Dia é o quarto filme do Tom Holland e é o filme mais sozinho, mais adulto e mais quadrinho que esse Aranha já teve, tá? Ele conserta duas coisas que a Marvel já vinha estragando há anos e uma delas, com certeza, é o Hulk. Mas bora falar de tudo, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo, tá? A gente vai falar de tudo mesmo, vamos falar de spoiler, dá com o pau aqui. Ó, primeiro vamos dar um contexto. Um Novo Dia estreou aqui no Brasil ontem, quarta-feira, dia 29 de julho, com direção de Destin Daniel Cretton, o cara de Shang-Chi, assumindo o posto que era de John Watts nos primeiros 3 filmes. O roteiro é do Chris McKenna e do Eric Sommers, a dupla que escreveu os outros 3 filmes do Aranha. Então, tem uma continuidade de voz aqui, tem mais ou menos uns 145 minutos de filme, mais ou menos. E a crítica? Surpreendente e calorosa. O filme abriu na casa dos 80 a 90% no Rotten Tomatoes. E olha só o padrão das resenhas, quase todo mundo usou as mesmas palavras, mais sombrio e mais maduro. Teve reclamação? Teve. Olha, eu até entendo essas reclamações, mas isso não faz o filme ser ruim. Nos números, projeção de estreia de mais ou menos 180 a 190 milhões de dólares só nos Estados Unidos. Segundo maior do personagem, ou seja, é o segundo filme aí com maior bilheteria de abertura. Atrás só de Sem Volta Pra Casa, que foi o filme ali que teve os 3 Homens-Aranha juntos. Essa franquia já passou aí dos 10 bilhões de bilheteria no total. Ninguém tá cansado do Homem-Aranha não, gente. 4 anos depois de Sem Volta Pra Casa, isso mesmo, 4 anos, isso é importante porque o filme não pega o Peter no dia seguinte da tragédia, ele pega depois de alguns anos morando num apartamento alugado, zoado. Ele mora num apartamento pequeno em Nova York, ele é o Homem-Aranha em tempo integral, porque ser o Homem-Aranha é a única coisa que sobrou. O feitiço do Doutor Estranho continua valendo, ninguém sabe quem é o Peter Parker. E aqui que tá a sacada de roteiro mais inteligente do filme, o Aranha ele é amado. A cidade adora ele, tem multidão na rua, tem gente gritando o nome dele, tem um rastreador aranha, um aplicativo que o próprio Ned inventou pra saber onde ele tá. Só que ninguém ama o Peter. O Aranha é uma celebridade e o Peter é um fantasma. E é aí que o filme te acerta. E o filme entende uma coisa que os anteriores não entendiam. Esse cara é um herói urbano da vizinhança, historicamente subestimado pela hierarquia dos Vingadores. Sem o Tony pra bancar, sem o Doutor Estranho pra socorrer, sem mentor, sem grana, sem multiverso pra pelar. E é exatamente por isso que ele finalmente vira o protagonista de verdade. Foram 5 filmes se apoiando em uma estrela maior. E agora, o volante é dele. Olha, se você tirar as porradas, o que sobra é um filme sobre luto. A Tia May morreu e o Peter nunca processou aquilo. Ele só continuou trabalhando, e o roteiro faz algo muito esperto. Ele coloca 2 personagens no caminho do Peter, que são literalmente 2 futuros possíveis para ele. O espelho número 1 é o Frank Castle. O Justiceiro é o Peter que deixou o luto virar amargura. Um cara que perdeu tudo e escolheu transformar a dor em execução. É o aviso de que olha o que você vira se você se entregar. O espelho número 2 é o Bruce Banner. O Banner é o Peter que passa a vida negando a própria natureza, brigando com o que ele é em vez de aceitar. É o aviso de olha o que você vira se você negar o que você é de verdade. E o arco do Peter é justamente passar entre os dois. Nem virar o Frank e nem virar o Banner. Aceitar a perda sem virar o monstro e aceitar a mutação sem virar prisioneiro dela. Por isso que o título não é gratuito. Um Novo Dia é literalmente sobre acordar de novo depois de uma noite muito longa. O segundo ato do filme é noturno, é inteiro noturno. É o Peter no fundo do poço, é o isolamento, é a crise existencial, é a Nova York azul, chuvosa, vazia. E a batalha final acontece no amanhecer.
é o sol subindo atrás do herói. O filme literalmente pinta o título na tela. É simbolismo básico, simbolismo simbólico factual, mas é executado com uma elegância que o MCU vinha esquecendo. E ajuda que esse é claramente o filme mais bonito do Homem-Aranha do Tom Holland, com muito menos daquele CGI plastificado. Tem cenas de balanço pela cidade que dão vontade de pausar. E principalmente essas cenas remetem muito aos games, tá? Repara também na fotografia das cenas com o controle de danos. Frio, corporativo, verde, acinzentado. O filme meio que separa o mundo do herói e o mundo da burocracia armada aí pela paleta de cores. Ah, e aqui tá confirmado, tá? A Sadie Sink realmente faz a Jean Grey. Isso já foi spoilado ali bem no evento de abertura do filme, né? Mas é sim, a Sadie Sink é a Jean Grey. E a forma como eles introduziram ela é muito mais interessante do que somente um cameo do X-Men. A Jean, ela entra como uma antagonista. Ela é uma telepata jovem em um início de carreira, sem controle total dos poderes, e ela tá caçando alguém, a irmã dela, Sarah Grey, também mutante e telepata. E era a sua irmã que realmente treinava a própria Jean. E o que aconteceu com a Sarah é a coisa mais suja do filme, tá? Ela foi capturada pelo Departamento de Controle de Danos, e tudo indica que ela foi torturada para que descobrissem como que era a origem dos poderes dela. E depois ela foi morta, ou seja, foi sacrificada. A Sarah é a morte mais importante do filme e ela acontece antes do filme começar. Quando a Jean descobre a verdade, ela perde o controle completamente e coloca praticamente Nova York inteira sob a influência telepática dela. E aqui tem um detalhe que sustenta o clímax. Durante o filme inteiro, a Jean invade a mente de qualquer pessoa, menos a do Peter. Ela não consegue entrar na mente dele. Então, no confronto final, o Peter faz a coisa mais corajosa do filme. Ele abaixa a guarda e deixa ela entrar. Lá ele. Ela vê tudo. Ela vê a Tia May, a perda, o feitiço, a MJ que ele perdeu, não pra morte, mas pra própria escolha dele. E é isso que salva a cidade. Não é uma porrada, não é um tiro. É uma pessoa enlutada reconhecendo outra pessoa enlutada. A Jean desiste da vingança porque pela primeira vez alguém entendeu ela por dentro. Ela não é presa, ela não é derrotada, ela não é morta, ela vai embora de Nova York para seguir o caminho dela. E o filme deixa muito claro que a gente vai ver essa mulher de novo. Terreno preparado para os X-Men, galera. E galera, colocar essa Jean Grey no MCU pela porta do luto e não pela porta do mutantes existem agora, tá? É boa escrita. E vamos falar dos vilões, porque realmente o vilão nunca foi a Jean Grey nesse filme, tá? O vilão é o Departamento de Controle de Danos. Aquela agência boba que apareceu como piada burocrática lá em De Volta ao Lar e depois apareceu no Sem Volta pra Casa também, virou uma ameaça institucional do filme. Eles manipulam a situação toda da Jean só pra usar o poder dela como uma arma. Eles mataram a irmã dela pesquisando mutantes. É a Marvel usando o controle de danos pra aquilo que ele sempre deveria servir, o Estado tratando os poderosos como um recurso a ser explorado. E é sempre assim, né, galera? O Estado é sempre o vilão da história. Ainda mais aqui no Brasil, né? E olha, o filme é um gibi escancarado na escolha de capangas. Tem Escorpião, McGargan, do Michael Mann, plantado desde 2017. Tem o Lápide, tem o Tarântula, tem o Boomerang e tem o Clã do Tentáculo que aparece como uma das ameaças que o Peter já enfrentava de rotina, né? Mas que agora tá trabalhando ali pro controle de danos. E em determinado momento, eles são controlados pela telepata Jean Grey. Isso é uma coisa que o filme faz muito bem. Em vez de um vilão gigante com plano cósmico, ele te dá uma cidade cheia de problemas pequenos que se conectam num problema grande. É a estrutura de revista mensal. Olha, antes da gente continuar esse vídeo, fica aí que eu tenho um AD rapidinho pra você. Tá cansado de sonhar com uma carreira criativa e não saber por onde começar? Ou talvez você já atue na área, mas sente que falta algo pra você decolar? Muitos pensam que design gráfico exige equipamentos caros e anos de faculdade, mas e se eu te disser que você pode se tornar um designer profissional do zero, usando apenas o Canva e transformando isso numa fonte real de renda? Eu apresento a vocês o curso Profissão Designer, um treinamento completo que vai muito além de apenas criar artes. Aqui você aprende a dominar o Canva na prática e entender o que faz um design vender, montar um portfólio estratégico e o mais importante, se posicionar para atrair e fechar com clientes. É a estrutura que um designer de verdade precisa para sair do amadorismo e faturar. Esse daqui não é um curso para brincar de designer, tá? É para quem quer realmente aprender de forma prática, aplicar e ter resultado. Clica no link da descrição ou escaneia o QR Code que tá aqui do lado e comece hoje mesmo a construir um futuro promissor no mundo do design. Profissão Designer, seu caminho para o sucesso começa agora.
Agora que você já ouviu esse recadinho, bora voltar pro vídeo. E agora o motivo pelo qual a metade da internet saiu do cinema pedindo um filme só deles. Jon Bernthal como Frank Castle. A química é real, galera. E não é coincidência, o Holland e o Bernthal são amigos de longa data na vida real, então dá pra ver isso na dinâmica deles. A dinâmica é aquela coisa simples de policial bom e policial mal, e ela é hilária de verdade. Tem momentos tensos, claro, mas a maioria das cenas dos dois tem uma aura cômica que funciona muito melhor do que eu esperava. Tem a piadinha que atravessa o filme inteiro também, né? O Aranha aparentemente já salvou a vida do Frank Castle uma vez, e ele não deixa o Frank esquecer disso. Ele lembra isso toda hora pra pelo menos arrancar um pinguinho de respeito, e o Frank não dá esse respeito nunca, até o final do filme, tá? Porque no final, o Frank faz o que o Frank faz. Quando tudo parece resolvido, ele decide resolver do jeito dele e mira na Jean Grey a longa distância. O sentido aranha apita, e o Peter se joga na frente dela e leva o tiro do próprio aliado. Gravemente ferido, ele sobrevive por dois motivos. A Jean Grey usa os poderes dela para manter ele vivo, a pessoa que ele acabou de salvar, salvando ele de volta. E o Frank leva ele pro hospital. Olha, e é aqui que o filme entrega a imagem mais pesada da coisa, tá? O Justiceiro carregando o Homem-Aranha ferido. Se você já leu os quadrinhos, você reconhece na hora a cena. É a recriação daquela cena icônica de Guerra Civil, e o peso emocional é enorme, porque é o cara que mata sem piscar tentando desesperadamente salvar uma vida. E dessa vez, galera, eles estão kits. E o filme tem uma sacada de fechar isso com comédia, tá? Tem uma multidão de fãs do Homem-Aranha na porta do hospital esperando um aceno, e o Frank ajuda o Peter a sair sem ninguém perceber, colocando a máscara do Homem-Aranha e acenando pro público, e ele fica lá, é engraçado, cara, é muito foda essa cena, eu dei muita risada, e essa cena com certeza vai virar meme. Olha, e vamos falar do Hulk, galera. Gente, esse é o item que ninguém tava esperando que o filme fosse consertar de verdade. Eu já vou matar uma fake news que tá rolando aí pela internet. Não é o Hulk cinza, galera. Muita gente ficou falando isso antes da estreia e continua repetindo. Não é o Hulk cinza. O Hulk desse filme é o Hulk verde mesmo, o de sempre, só que mais selvagem. Aquele que não tem conversa. O que ele não é o Professor Hulk, aquele de Ultimato, aquele cara de óculos, verde, fazendo selfie, com suéter, assinando autógrafo. Isso daí não é o Hulk, tá? Esse daqui é o Hulk em conflito constante com o Banner, brigando pelo controle, do jeito que sempre deveria ter sido, do jeito que era até o Thor Ragnarok. Narrativamente ele serve para alertar o Peter sobre os riscos de negar a própria transformação. É o espelho que eu falei lá no início, o cara que passou a vida inteira brigando com a própria natureza. Mas vamos ser honestos aqui, o motivo real de você amar essa cena é ver o Hulk bestial de novo. É ver aquele monstro verde gigante sem coleira. É a trocação de porrada dele com a aranha, com o Justiceiro no meio ajudando. É sensacional, é a melhor cena de ação do filme, tá? Vou falar pra vocês. Ver o Hulk bestial de novo é um deleite pra nós nerdolas, simples assim. Minha única reclamação de verdade sobre esse filme é que a cena dura menos do que eu queria. Na verdade, muito menos, tá? Esse filme fez duas coisas de uma vez. Ele deu um novo início pro Homem-Aranha e resetou o Hulk, que vinha sendo trabalhado de forma porca há anos. E isso daqui mostra que é a Marvel que tá ali corrigindo as próprias arestas. Vamos falar agora da Yelena Belova. Sim, a Yelena Belova aparece no filme e ela tem uma participação bem especial e é bem resolvida. Ela entra como uma ferramenta para ajudar o Peter. Essa ferramenta é para ajudar a descobrir o que a Jean tá procurando de verdade, o elo de informação entre o herói e o mundo da espionagem. Ela também é um alívio cômico, ela é carismática e, vamos falar a verdade, ela é bem sensual, né, nesse ponto. Mas aqui a gente tem uma coisa que ela é pontual, ela não rouba a cena, ela não rouba o protagonismo, ela não transforma em um filme dos Vingadores. Isso é exatamente o oposto do problema dos filmes anteriores do Homem-Aranha. Finalmente, eles aprenderam. E vamos falar aqui das teias orgânicas e da mutação? Isso daqui é um item nerdola número 1 do filme, tá? As teias orgânicas. Não, o Peter ele não vai virar o Aranha Humana. Calma. Não acontece isso, não é mencionado isso em nenhum momento durante o filme. O que acontece é uma sequência de hibernação em casulo. Quem leu o Outro, a saga do Aranha de meados dos anos 2000, já sabe exatamente de onde vem isso. Ele entra no casulo e sai de lá diferente, mais forte, sentidos mais apurados e produzindo as teias orgânicas de forma permanente. E isso daí não é só fanservice, tá, galera? O filme trata a mutação como algo para ser aceito e não combatido.
o oposto exato que o Banner faz. É o personagem se aproximando das versões das HQs e, mais importante, é o Peter finalmente parando de brigar com o que ele é. E tem um detalhe que fez a sala inteira dar risada, tá? Ele cita que ele já viu isso acontecer antes, com o Peter 2, o Peter do Tobey, lá em Sem Volta Pra Casa. E ele se refere ao cara como Peter 2 e comenta que ele era um cara legal. É uma referência de 2 segundos que carrega 24 anos de história do personagem no cinema. E esses poderes novos são fundamentais na sequência final, mas o desdobramento maior disso a gente só vai ver depois. Olha, e agora é a parte que dói, tá? Eu tenho que falar que eu não queria ver MJ e Ned nesse filme, mas infelizmente eu tenho que dizer que eles são fundamentais pra esse filme. São 2 personagens que são inteiramente fundamentais. Feitiço do Doutor Estranho não foi desfeito. Não tem retcon mágico, não tem Mephisto, ninguém acorda lembrando quem é o Peter Parker. E olha o quanto isso é corajoso. O filme tinha um título chamado Um Novo Dia, que nos quadrinhos é literalmente a saga do pacto com o demônio, e ele escolheu não fazer isso. Antes da batalha final, a MJ lê a carta que o Peter escreveu contando toda a verdade, e ela entende essa carta. Ela compreende por que ele fez o que fez em Sem Volta Pra Casa, e ela responde da forma mais cruel possível. Não por maldade, mas por honestidade. Ela acredita que a outra versão dela realmente amou aquele cara, mas ela simplesmente não lembra quem ele é e não sabe quem ele é, não sente nada. Cara, que jeito de terminar um romance de 4 filmes. E o Ned, nos minutos finais, faz algo diferente. Eles se encontram e, no automático, os dois fazem aquele aperto de mão de infância. O corpo lembrou. Aí o Ned olha pro Peter, estranhamente, e repete o nome dele. Só isso. O filme não confirma que a memória voltou, mas plantou a semente de que alguma coisa ainda sobrou. E o que isso significa pro futuro? Que o relacionamento com a MJ e com o Ned recomeçou do zero, e que existe finalmente um final para essa novela do Peter e da MJ que muitos de nós queríamos há tanto tempo, abrindo espaço para talvez uma nova relação amorosa. Talvez aquela garota do prédio, aquela loirinha. Será que é a Gwen Stacy? Brincadeira, eu acho que é só uma loira qualquer. Escreve aqui nos comentários se você acha que é a Gwen, porque eu não vou mentir que eu não fiquei desconfiado não, tá? E aí a cena pós-créditos, hein? Atenção, tem uma cena pós-créditos e ela vem depois de todos aqueles créditos, não tem nenhuma cena médio ali, né, no meio dos créditos, nem nada, é tudo no final. A cena, ela é simples, tá? É a tela do rastreador aranha, o app que o Ned fez, né? E ele procura o Homem-Aranha em Nova York. E nada. O mapa se abre pro mundo inteiro e nada. E aí a câmera continua. Sai da Terra, sai do Sistema Solar, atravessa a Via Láctea e continua viajando. Quando aparece impossível de achar o cara, aparece na tela. Homem-Aranha localizado. E depois disso, aparece um letreiro falando: o Homem-Aranha retornará. O Peter Parker tá no espaço, em órbita, em outro planeta. Ou, e essa é a leitura que interessa, em outra realidade. Agora, honestidade intelectual aqui, tá? A cena não menciona Doutor Destino ou Guerras Secretas explicitamente. Não tem logo, não tem nome. O que ela faz é ampliar a escala. Ela diz que o próximo capítulo desse cara é espacial e provavelmente multiversal. E é por isso que a leitura mais forte aponta para Guerras Secretas e não necessariamente para o filme dos Vingadores Doutor Destino. Um Novo Dia não é um prólogo de um crossover, é um recomeço fechado, íntimo, só que no último segundo levanta a cabeça e olha pro céu. E rapaz, se o Aranha com Teias Orgânicas, Força Aumentada e Sentidos Apurados vai pro evento multiversal, eles não deram esses upgrades pra ele por acaso. Um Novo Dia é o melhor filme do Aranha do Tom Holland, tá? E eu vou defender isso com unhas e dentes. Não porque é o mais espetacular, Sem Volta Pra Casa ele é maior, mais barulhento, mais chorão, mas porque esse é o primeiro que é dele. Longe de bilionário, longe de feiticeiro, longe de espião e de outros aranhas. É um filme sobre um cara que perdeu tudo, que ninguém sabe quem é e que escolhe, né, continuar fazendo a coisa certa de qualquer forma. Ele é dramático, é frenético e um pouco bagunçado, porque é muito personagem pra um filme só. E a crítica que aponta isso não tá errada não, tá? Mas o filme entrega 3 coisas que eu não achei que fosse conseguir. Um Aranha adulto, um Hulk que presta e uma Jean Grey que já entrou no MCU sendo personagem e não só um anúncio. E o mais importante, ele fala sobre aceitar as perdas e seguir em frente mesmo quando ninguém sabe quem você é, que é sinceramente a coisa mais Homem-Aranha do mundo. Então pra mim, esse filme
tem aí a nota de 8.5. Agora eu quero saber de você. A cena do Justiceiro carregando o Aranha te pegou tanto quanto me pegou? Lá ele. A garota do prédio é a Gwen Stacy ou não tem nada a ver? E o Aranha no espaço? Guerras Secretas ou Doutor Destino? Comenta aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários. Se esse vídeo te serviu, então deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. Aproveita e dá aquela hypada e, se possível, se torna membro do canal, tá? Porque quando saírem os detalhes do Guerras Secretas, eu vou estar aqui gritando com vocês. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e tchau, tchau.